A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa, que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Eu daqui, você daí, e o importante, que o nosso Deus contempla cada um de nós. Graças a Deus, meus amados, que o nosso Deus, Ele não está preso a tempo, a espaço, não. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Ele conhece cada um de vocês, sabe quem é vocês, e isso é maravilhoso, porque assim Ele vai nos abençoando de conformidade à necessidade de cada um. Louvo a Deus pela vida de todos vocês que faz parte do meu ministério. Um forte abraço a todos. A palavra do Senhor que nós iremos meditar nessa noite encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Eu vou ler aqui a partir do versículo de número 26, que nos diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquelas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? A quem deixastes aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes aqui para ver a peleja. Então disse Davi: Que fizeste eu agora? Porventura, não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquelas palavras. O povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Meu amado, minha amada, esta palavra é uma palavra maravilhosa que nos mostra que eu, você, que nós, em todos os momentos da nossa vida, sim, nós não devemos dar ouvido àqueles que, infelizmente, não querem ver a gente prosperar. Eu digo infelizmente porque o bom da vida seria que todo mundo, que todos pudessem torcer um pelo bem do seu próximo. Mas, infelizmente, nós sabemos que nem sempre é assim. Tem pessoas que estão do nosso lado, mas que não querem ver o nosso bem. Nós vemos aqui Eliabe, o irmão mais velho de Davi, aqui querendo ali que Davi não se metesse com aquele assunto daquele combate que Golias estava propondo, Glória a Deus. Era porque ele temia que Davi perdesse? Não. Mas porque certamente havia Eliabe ali um desconforto, porque ele havia assim, eu posso dizer, eles assim tratavam Davi mal. Eles achavam que Davi era diferente, que Davi não tinha nada a ver com ele, que Davi não merecia estar ali. Então, muitas vezes, tem pessoas que olham para você e acham que você não merece, que você não merece estar onde você está. Mas, meu amado, minha amada, glorifique a Deus. Sim, glorifique a Deus, porque foi Deus que colocou você nesse lugar. E você está nesse lugar como luz. Sim, como luz para resplandecer nas trevas e para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Glória a Deus, porque é o Senhor que está com você e lhe dará a vitória. Glória a Deus. Foi assim com Davi. Davi chegaste ali para entregar a comida dos seus irmãos, amando do seu pai, Glória a Deus, que foi Jessé que tinha mandado Davi ali, amando do seu pai. Ele foi levar comida para os seus irmãos, levar queijo para Saul e viu aquela cena. O gigante Golias ali falando contra o homem de Israel, contra o exército de Israel, dizendo: dai-me homem para lutar. Golias passaram ali 40 dias bramando, pedindo que alguém se apresentasse para lutar com ele, porque não precisaria todo mundo lutar na guerra, não. Mas ele dizia que bastava um lutar contra ele, aquele que vencesse. O exército ali serviria ao vencedor, Glória a Deus. Se Israel vencesse, o exército filisteu ia servir Israel. Se os filisteus vencessem, o exército de Israel ia ali, ficar próximo do filisteu, ia servir aos filisteus. Porque Golias sabia que ele era experiente, que ele tinha muita capacidade. E os filhos de Israel, aqueles soldados, também sabiam disso. Mesmo sendo pessoas que conheciam a Deus, sentiram medo e ficaram paralisados. Meu amado, minha amada, não deixe que o medo paralise você, mas avance em nome de Cristo Jesus, porque o Senhor, Ele está no comando de todas as coisas. Então, o que nós vemos aqui é que quando Davi ouve aquela mensagem ali, daqueles gigantes, Davi muito fica indignado. E ali, quando aqueles homens falam que o rei tinha dito o quê?
Aquele que vencesse aquele gigante, o rei daria a mão de sua filha em casamento, e além de dar a mão de sua filha em casamento, ainda isentaria a família daquele jovem, daquele adulto, né, que ele não especifica, né, daquela pessoa. Ainda isentaria a família daquela pessoa ali de pagar os impostos. Então, meu amado, minha amada, olha que bênção, né? Davi ouvindo aquilo, Davi também, além de querer tirar a afronta de Israel, porque Davi disse, quem é esse circunciso, né? Para afrontar assim o exército do Deus vivo. Davi estava dizendo, quem é esse que não tem aliança com Deus, que não conhece a Deus para enfrentar, né, e afrontar o exército de Deus. Meu amado, minha amada, não se preocupe com aqueles que se levantam contra você. Você tem aliança com Deus. O Senhor irá fazer com que você venha prevalecer. Glórias a Deus. O nosso Deus é poderoso. Aqui nós vemos que quando Eliabe vê Davi conversando com aqueles homens, Eliabe fica furioso, né? Ali vem uma ira sobre Eliabe, porque eles infelizmente desprezavam Davi. Então, se muitas vezes tem pessoas que desprezam você, mas não se preocupe. O Senhor nosso Deus é quem conhece você, é quem conhece sua história, e é por isso que Ele colocou você aonde está, né? Glória a Deus. Davi não estava ali à toa, mas Davi estava no lugar certo, na hora certa. Então, creia que vocês também estão no lugar certo, na hora certa, para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso. Davi vai se apresentar a Saul. Saul também olhando para Davi, acha que Davi não tem chance de vencer, porque as palavras de Saul né, você é muito jovem, e esse gigante é velho, experiente, então não tem como você vencer. Mas meu amado, minha amada, muitas vezes as pessoas olham para a gente e ali julgam a gente de conformidade à nossa aparência. Assim, quantas vezes pessoas vão olhar para você, julgaram você pela aparência? Mas quem conhece você é o Deus que lhe chamou. Então, meu amado, minha amada, fique na dispensação do Senhor, que o Senhor irá fazer coisas grandes na sua vida. E olha que não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém julgar pela aparência. O próprio Jesus nos ensina isso, né? Que nós não devemos julgar ninguém pela aparência. Porque tem pessoas que querem, assim, olhar para nós e já emitir um juízo, mas sem saber de quem somos nós verdadeiramente. Porque tem pessoas que nos conhecem de vista e ficam imaginando coisas a nosso respeito, né? Muitas vezes tem pessoas que é assim, olham para você e podem dizer, olha o metido, olha o arrogante. Nossa, esse daí não sabe nem conversar. Para onde vai? Não vai a lugar nenhum. Mas o Deus que conhece você, o Deus que sabe quantas lutas você já passou, foi Ele que lhe colocou no lugar onde você está e você irá brilhar para a glória do seu nosso Deus, porque é Ele que lhe capacita dia após dia. Porque tem pessoas que às vezes olham para você e dizem, como foi que chegou aí? Ainda não tem a faculdade, ainda não fez nenhum mestrado. Não, mas foi Deus que lhe colocou. E se Deus lhe colocou é porque Deus lhe conhece. E Deus sabe as lutas que você passou para chegar aonde você chegou. Glória a Deus. Porque tem pessoas, meus amados, que ele não sabe a sua história. Se não conhece você, né, só vê você de vista e fica querendo julgar sem conhecer o caminho que você percorreu para chegar até aí. Então, se você chegou, é porque foi o Senhor que lhe colocou. Assim Saul, assim o irmão de Davi, julgavam Davi. E ali, porque eles não conheciam a história de Davi. Não conhecia quantas lutas Davi já tinha vencido, sem ninguém ver, mas Deus contemplando todas as coisas. Glória a Deus, o Senhor contempla você, o Senhor contempla as lutas que você tem passado. E é Ele que tem lhe dado vitória em cada luta, e é Ele que vai lhe dar vitória, mais uma vez, em nome de Cristo Jesus, porque é Ele que está com você. Não fique preocupado com o que as pessoas estão pensando, mas preocupe-se com o que Deus está pensando. Preocupe-se em fazer a vontade de Deus, porque, meu amado, minha amada, o que vai prevalecer não é a vontade do A, não é a vontade do B, mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é de lhe abençoar, em nome de Cristo Jesus, glória a Deus. Saul achara que Davi não poderia vencer, porque Davi era jovem, mas Davi vai dizer um pouco da história dele para Saul, quando Davi começa a contar para Saul, que já matou o urso quando estava ali apacentando as ovelhas, né? Porque Davi cuidava das ovelhas de seu pai, o urso vinha, Davi já de falar para Saul que já havia matado o urso, já havia matado o leão. Então, com aquele circunciso filisteu não seria diferente. Saul dá-lhe as roupas dele, né? As roupas de guerra, para que Davi venha a lutar. Mas Davi vestindo naquelas roupas, aquelas armaduras, não conseguia lutar. Porque, meu amado, minha amada, a vitória que vem sobre você, não vem de você. A vitória que vem para você, né? E através de você,
vem de Deus, glória a Deus. E você não vai ter que lutar com as armas de ninguém. Você vai vencer com as armas que o Senhor lhe deu. Oração, jejum, leitura da palavra e adoração ao nosso Deus. Porque enquanto você adora, o milagre acontece. Enquanto você está adorando, o Senhor está movimentando e quebrando os grilhões do inimigo para lhe dar aquilo que está no coração dele para você e para lhe dar a vitória, glória a Deus. Foi assim com Josafá, glória a Deus, e todo o exército de Israel, quando saíram ali para enfrentar aqueles 3 exércitos que vinham contra eles, Josafá contra eles, né? Josafá e todos os exércitos, ouvindo a orientação de Deus, saíram adorando a majestade santa do Senhor. E naquele momento, o Senhor colocou emboscada entre aqueles 3 exércitos e eles acabaram um tirando a vida dos outros. Quando Josafá chegara lá com o exército de Israel, só havia corpos mortos, né? Glória a Deus. E ali Josafá pôde pegar os despojos e glorificar a Deus. Glória a Deus. Você também irá glorificar a Deus, porque você vai vencer com as armas que o Senhor tem colocado em sua mão. Meu amado, minha amada, essas armas, a palavra de Deus nos diz que são poderosas em Deus para destruir sofismas, né? Glória a Deus. Então, você está com equipamento de guerra mais poderoso que existe. Jejum, oração, meditação da palavra e adoração ao nosso Deus. Então, fique firme. Fique unidos ao Senhor e mantenha firme a sua fé. E o milagre irá acontecer, glória a Deus. Davi deixa aquelas armas ali, aquela armadura de Davi ali, vai de Saul, né? Deixa aquelas armaduras de Saul ali e vai ao encontro do gigante. Davi vai vencer aquele gigante com as armas de Davi. Afunda, né? Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que Davi pega 3 pedras do ribeiro e sai ao encontro daquele gigante. O próprio gigante Golias, quando vê Davi, também começa ali a tirar, como que eu posso dizer ali, a blasfemar contra Davi, né? E a julgar Davi, né? Será que não existia um homem em Israel para que manda um menino me enfrentar, né? Começa a julgar Davi pelo que Davi é, porque Davi é jovem, porque Davi é novo. Meu amado, minha amada, fique firme. Não se deixe abalar pelos julgamentos das pessoas que não conhecem a sua história, mas se deixe caminhar e se deixe direcionar-se pelo Senhor que lhe conhece, até mais que você mesmo, o Senhor lhe conhece e Ele que lhe garante a vitória. Glória a Deus. Davi ali pega a sua funda. Quando o gigante marcha em direção a Davi, Davi não foge com medo do gigante, mas Davi vai avante e ali pega a sua funda, mira e bate meio na testa do gigante. Glória a Deus por isso. O que eu aprendo aqui, não devemos fugir dos laços do inimigo, não devemos fugir dos embates da vida, né? Nós não devemos fugir daquilo que nós temos que resolver. Sim, nós devemos fugir de toda a aparência do mal, porque como diz a Bíblia, nós devemos fugir de toda a aparência do mal, enquanto o inimigo das nossas vidas. Nós devemos ser firmes, né, para que ele venha fugir de nós, porque a palavra de Deus nos diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resista falando a verdade, resista sendo sempre uma pessoa honesta, resista obedecendo e confiando no Senhor nosso Deus, porque é Ele que está com você e é Ele que fará acontecer o que ninguém poderá fazer por você. Glória a Deus. Davi joga aquela pedra, bate na testa do gigante e assim, meu amado, minha amada, aquele gigante cai por terra. Porque o Senhor nosso Deus é o Deus poderoso, é o Deus que está com aquele que confia nele, né? Glória a Deus. Assim como Davi venceu aquele gigante sem armas, né? Glória a Deus. Você vai vencer também esse gigante que se levanta contra você. Quantas lutas você não já tem vencido até aqui, né, meu amado, minha amada? Olhe para o seu currículo, quantas coisas você não já passou. E o Senhor sempre esteve do seu lado, lhe dando o troféu de vencedor. Então, meu amado, minha amada, receba mais uma vez a vitória da parte de Deus. Vai dar tudo certo assim. Davi corre, pega a espada daquele gigante, corta a cabeça dele e ali a palavra diz que ele leva a cabeça de Golias como um troféu pela vitória que ele ganhou. Então, glória a Deus por isso. Tem vitória para você, tem vitória para a sua casa, não desiste. Não desista, não olhe para o julgamento das pessoas, que as pessoas às vezes falam a seu respeito, não. Mas continue olhando e obedecendo somente ao Senhor nosso Deus, porque Ele é o Deus poderoso e que conhece todas as etapas da sua vida. Sim,
Muitas pessoas às vezes podem lhe julgar, mas elas não sabem o que vocês já passaram. E o Senhor nosso Deus não só sabe o que você já passou, mas Ele está com você em todas as lutas que você passou. E é Ele que, mais uma vez, lhe dá o troféu de vencedor, em nome de Cristo Jesus. Receba a vitória da parte de Deus e creia no milagre que vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, meu Pai, pela tua bondade, fidelidade e teu amor para com cada um de nós. Abençoa grandemente cada um dos teus filhos. Livra-o de todo acidente do corpo e da alma. Dai-nos uma noite de paz, para a glória do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um forte abraço a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.